Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor de Geografia, para comentar com vocês as questões do seu simulado, tudo bem? Então vamos começar com essa questão de número 47, que trata da geologia e geomorfologia. Esses conteúdos, eles geralmente aparecem no rol de conteúdos da geografia física. E no Enem, ele faz parte da competência de área 6, habilidade 29, que é justamente identificar a função dos recursos naturais em função das atividades humanas, ou seja, qual a importância dos recursos naturais que nós temos? Você conhece os recursos renováveis, os recursos não renováveis, né? E quando se trata aí de perfil da litosfera, né, de crosta da Terra, nós temos muitos recursos naturais que estão associados à estrutura geológica do planeta, tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte, nós temos dois textos na questão 47, como eu já disse para vocês, né? Nós estamos aí falando da competência de área 6, habilidade 29, que trata exatamente da função dos recursos naturais. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, seguinte, texto 1 fala assim, ó. As rochas que estão aflorando na crosta da Terra, sejam do tipo que for, sofrem constantemente desagregação e decomposição. Isso aqui é muito importante. Quando eu falo que uma rocha sofre desagregação e decomposição, eu estou falando de um processo que é chamado de intemperismo, tá? E o que é intemperismo? É o processo de decomposição, de degradação de uma rocha, tá? Seguidas de transporte dos fragmentos assim produzidos. Esses fragmentos, chamados de sedimentos, são depositados em outros locais, onde, com o passar de muito tempo, poderão dar origem a novas rochas do tipo sedimentar, né? Esse processo ele acontece no ciclo das rochas. As primeiras rochas são as ígneas ou magmáticas, e elas podem sofrer um processo de intemperismo ou pode sofrer um processo de metamorfismo. Na realidade, todas as rochas podem sofrer esses dois processos. O de intemperismo ele acontece quando as intempéries do meio, por isso intemperismo, elas vão modificar a rocha. Se houver alteração na composição química da rocha, intemperismo químico. Se não houver essa alteração, intemperismo físico. Se os seres vivos influenciarem nessa modificação, intemperismo biológico, tá? O texto 2 apresenta um bloco diagrama, né? Onde nós temos a paisagem que é formada a partir do caos de blocos, normalmente pelo processo de fragmentação. Porque ele apresenta, você tem fraturas, que são chamadas de diaclases, tá? Nós temos aí essas rochas originais e essas rochas que vão sendo alteradas. A questão, né, para a gente poder identificar o que ele quer, ele diz assim, um conjunto de processos, olha só, exodinâmicos, ou seja, eles vêm da parte externa do planeta, apresentados nos textos, é denominado. Bom, eu não tenho condições de ter o tectonismo aí, porque o tectonismo ele é agente interno, assim como é o vulcanismo, tá? Esses dois processos aqui, eles são processos internos, chamados também de agentes endógenos. Nesse caso, se ele é exodinâmico, né, basicamente nós vamos ter o processo de quê? Meteorização. Meteorização é um outro nome para intemperismo, tá? Metamorfismo acontece, gente, quando uma rocha que está disposta sobre a superfície da Terra, por algum motivo, geralmente tectônico, por exemplo, áreas de encontro de placas tectônicas, ela vai adentrar novamente a crosta. E aí, adentrando novamente na crosta, ele vai sofrer com as alterações significativas em função da pressão e temperatura. Ao sair novamente na superfície, por alguns processos de afloramento rochoso, essa nova rocha ela passa a ser chamada de metamórfica. Então ela não é exodinâmica. Esse processo ele é também interno, tá? Solidificação do magma, pessoal, é justamente as primeiras rochas. Então realmente no texto e na questão, letra C para o seu gabarito. Tudo bem? Voltamos adiante com outras questões. Um grande abraço. Valeu!